E para fazer a prova dos 9, vocês sabem quem era o candidato preferencial do PCdoB, o number one, um quadro histórico, que não quis ser candidato pelo PCdoB e acabou saindo do partido. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é a entrevista que você, que é assinante da Gazeta do Povo, vai ver completa já a partir desta noite. E você que não é, só vai ver segunda-feira. Agora vocês vão ver a diferença entre a esquerda Nutella e a esquerda raiz, Brasil. Por que Aldo Rebelo deixou o PCdoB após 40 anos? Por que nós temos Manuela Dávila como candidata e não Aldo Rebelo? Porque ele não quis ficar no partido onde ele fez toda a sua carreira política. Se você está em pé, senta e respira. Aldo Rebelo diz que esta nova esquerda, esta esquerda de metafísicos de galinheiro, de intelectuais de apartamento, está se dedicando às pautas que são favorecidas por financiamentos de ONGs internacionais, em vez de pensar no Brasil. Vamos ver. É que a questão nacional, ela gera atritos, tá certo? Ela cria, de fato, né, conflitos entre o interesse nacional brasileiro e o interesse nacional lá de fora, né? Os Estados Unidos financiam essas organizações não governamentais que cuidam dessas políticas identitárias exatamente para subtrair energia, para subtrair força, para subtrair inteligência da luta nacionalista e encaminhá-la para essas lutas identitárias, né, que são financiadas pela Fundação do Soros, pela Fundação Ford, por essas fundações norte-americanas que diz, olha, se você deixar de ser nacionalista e passar a ser o defensor dessas outras bandeiras, nós te financiamos. E as universidades estão cheias de pessoas que fazem essas pesquisas, muitas ONGs que tratam disso. O ambientalismo também é financiado com essa finalidade de acusar o Brasil de ser o país inimigo do meio ambiente, inimigo das florestas, o país que tem mais florestas no mundo, o país que tem mais água doce no mundo, o país que tem mais rios no mundo, preservados, como na Amazônia, é o país que é acusado do mundo de ser contra o meio ambiente. Então, essas coisas, elas se confundem e confundem as pessoas, por quê? Porque, de fato, é preciso haver uma luta pela valorização da mulher, pela promoção dos direitos da mulher, é preciso haver uma luta contra o racismo, é preciso haver uma luta pela valorização da herança africana na cultura brasileira, é preciso haver uma luta em defesa do meio ambiente, mas, às vezes, essas lutas são usadas para tirar as energias da luta principal. Ou seja, o Brasil precisa voltar a crescer, precisa ser um país forte. Isso interessa aos homens, isso interessa às mulheres, isso interessa aos brancos, isso interessa aos negros, aos mestiços, aos mulatos, que compõem a maioria da população brasileira, que não é negra nem é branca, ou seja, é mestiça. Isso interessa a todo mundo. Mas isso se transforma como se fosse na luta principal. Qual é a disputa que existe no Brasil? Não é entre o crescimento da economia e o não crescimento. É como se fosse uma disputa entre pretos e brancos, entre homens e mulheres. E isso eu acho que é um desserviço ao país. Você pode valorizar essas lutas sem desvalorizar e sem abandonar a questão nacional. E vai aí mais uma reclamação sobre a nova esquerda. Ela confunde o Brasil com governos anteriores e tem privado as crianças brasileiras e, sobretudo, a juventude que não tem hoje a menor noção de respeito e de amor pelo país, de algo que é muito importante. Símbolos pátrios, cantar o hino, aprender a amar o Brasil e aprender a respeitar a autoridade e ter disciplina. Eles confundem
duas coisas inconfundíveis. O Brasil com os governos autoritários que o Brasil teve. Ou seja, como os militares valorizavam esses símbolos nacionais, eu era estudante, criança na época do regime militar. Eu cantava o hino, aprendi todos os hinos, formava antes de entrar na escola, cantava o hino nacional, os meninos punham a mãozinha sobre o ombro do outro, entravam em fila dentro da sala de aula. Quando a professora entrava na sala, você levantava para receber a professora em sinal de respeito. Havia na escola disciplina, o menino se comportava na escola, não fazia o que queria, a professora tinha uma espécie de autoridade, era uma hierarquia que não era autoritária, era a autoridade do conhecimento, do saber. Isso tudo foi confundido como se fosse coisa da ditadura, e não é. O Brasil precisa disso, precisa de disciplina, de hierarquia, de cantar o hino, de respeitar os nossos heróis, os que lutaram pela independência do Brasil, os construtores da nossa pátria. E eu aprendi isso antes de entrar num partido de esquerda. Aliás, eu entrei no partido de esquerda achando que era isso que eu deveria fazer, respeitar a história do meu país, a memória do meu país, a cultura do meu país. Claro, com a consciência de que o nosso país tem defeitos, tem deformidades, tem problemas a corrigir, mas mesmo assim, ou seja, os nossos amigos também têm, os nossos pais também têm, os nossos filhos também têm, e nós amamos os nossos amigos, nós amamos os nossos familiares. Por que não vamos amar o nosso país, mesmo com os defeitos que ele tem, e lutar para corrigi-los? Mas aqui não. A história do Brasil hoje é ensinada nas escolas a partir do que deu errado. Ou seja, parece que o Brasil é um fracasso civilizatório, parece que o Brasil é um caso de morbidez. E, lamentavelmente, quem mais cultiva isso são setores bem formados, bem criados, de classe média, de direita e também de esquerda que cultivam isso, tá certo? É lamentável que isso aconteça. Bom, tô vendo aqui o pessoal no chat falando da história de Paulo Freire e da história de que essa é uma pauta conservadora, para vocês verem como é grave o problema da educação no Brasil. Primeiro que o método Paulo Freire jamais chegou a ser aplicado no Brasil, apenas em experiências muito pequenas e muito pontuais. Paulo Freire teve alguns cargos no Brasil, mas o método dele jamais foi aplicado. Ele foi aplicado apenas em memes, que pelo que eu vejo é a base educacional de boa parte da internet. E essa coisa da disciplina, hierarquia e o nacionalismo serem sinônimos de conservadorismo, vocês vejam que direita, esquerda, conservador, liberal, no Brasil não quer dizer nada. Aqui o que reina é esculhambation. Vocês não sabiam que isso era pauta da esquerda raiz? E que a esquerda Nutella não gosta, porque não gosta nem de lavar louça, obedecer pai e mãe? Eita, Brasil! Vocês vão amanhã, vocês vão hoje mesmo ler a matéria para ver as reclamações sobre a esquerda Nutella, que está aí gritando, vociferando e tentando colocar a sociedade brasileira contra ela mesma. A esquerda Nutella é uma realidade estabelecida. Será que nós estamos dando espaço para o aparecimento da direita Nutella, que é a direita sem princípios, sem propósitos, sem história, sem respeitar a hierarquia e achando que sabe mais que os outros, como alguns candidatos de esquerda Nutella que nós estamos vendo por aí? Enfim, vamos relembrar o que é a esquerda raiz de Aldo Rebelo nessa entrevista exclusiva que ele fez com a gente, entrevista que a gente está fazendo uma rodada das entrevistas com os presidentes